E abrir em Romanos capítulo 7. E vamos fazer uma grande leitura, do versículo 7 até o 25, hein? Romanos 7, de 7 até 25. Todos já acharam? Então vou começar. Ele começa fazendo uma pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. E o mandamento que me fora, versículo 11, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escravo de quê? Da lei do pecado, né? Então, até o versículo 14, o que Paulo está explicando quando ele diz que a lei é boa, a lei é santa? Paulo está explicando que a lei trouxe o pleno conhecimento do pecado. A lei veio revelar o estado de pecado do homem. Então, quando você ouve falar de pecado, não é só as coisas que uma pessoa comete. Pecado é um sistema de destruição que entrou por Adão e destruiu todo o nosso mundo, destruiu o homem, destruiu todo o nosso sistema. Então, a lei vem para quê? A lei vem para revelar como o homem é estragado, como o homem é corrompido, como o homem é destruído. Mas a lei não dá força para o homem não ser destruído. Então, olha o versículo 7, do capítulo 7 de Mateus, de Romanos. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei.
eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha lá, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ela despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, o que Paulo está explicando? Que a lei, ela veio mostrar o que é o pecado. Então ele explica, a lei disse não cobiçarás, então a lei revelou para mim que cobiça é pecado, é uma coisa terrível. Então quando a lei é dada, o que acontece com a pessoa? Desperta nela toda a concupiscência do pecado que existe nela. Então a lei é um acusador. Olha o que é o pecado. Olha, vocês todos são pecadores. A lei revela o quanto o homem é destruído, é contaminado, é estragado. A lei é uma coisa santa, é uma coisa boa, que veio mostrar, né? O que diz agora? Antigamente era raio-x, mas agora é uma ressonância magnética, né? Você olha assim, a pessoa aparentemente está tudo bem, mas uma ressonância vai lá dentro, vai filmar os órgãos, tu vai ver o problema lá dentro. Então a lei é que nem uma ressonância. A lei foi dada para mostrar o oculto do pecado, o homem pecador, defeituoso, estragado, incapacitado, inimigo de Deus, o homem destruído. Então ela veio despertar. Quando a lei diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa dele, a lei veio revelar aquilo que o homem faz constantemente. Entende? Então Paulo está explicando do versículo 7 até o versículo 14, que a lei trouxe tudo isso para fora. É a verdadeira ressonância, a lei, né? E ela veio despertar no homem, na carne do homem, todo estado de concupiscência. Então a lei é uma coisa boa, porém a lei, ela exige perfeição de pessoas imperfeitas. Então a lei, ela só veio para mostrar, mas não veio dar condições para o homem ser perfeito. Por isso que ela se tornou um ministério da condenação. Agora olha lá, ele vai dizendo, vamos aqui para o versículo 14, né? Ele fala assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas o que eu sou? Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então a lei, ela é totalmente espiritual, mas nós somos totalmente da carne, nós somos contrários à lei. A lei é só alguém espiritual consegue cumpri-la. Foi por isso que o próprio verbo, Deus se fez carne, ele veio e foi o único que conseguiu cumprir a lei. Mas nós somos contrários à lei, porque nós somos carnais. Então a lei exige um comportamento que nenhum ser humano normal é capaz de ter. Então a lei, ela mata, é o ministério da condenação. Está bem claro isso? Você está entendendo? Então você tem que entender que todo o povo do Velho Testamento, eles viveram debaixo de lei. Então o que era a lei? Não faça, não, ou então faça isso, faça aquilo. A lei era impor um tipo de comportamento do que se fazia e do que se não podia fazer, né? Então todo o povo do Velho Testamento, quando você vê Davi, quando você vê Salomão, os profetas maiores e menores, todos eles estão debaixo de lei, né? Agora, nenhum deles conseguiu cumprir a lei. Então a história toda do povo do Velho Testamento é assim: obedecia um pouquinho, era abençoado; desobedecia, que era o que eles mais faziam, então vinha a punição, vinha o rei sobre todos eles. Então eles eram levados cativos, eles perdiam na batalha, caía a maldição sobre eles, eles se arrependiam, melhoravam um pouquinho, daqui a pouco fazia tudo errado, caía tudo debaixo de cativeiro de novo. O Velho Testamento inteiro é isso. Olha bem a história do povo de Israel, né? Então, a lei é espiritual, nenhum descendente de Adão tem condições de cumprir, a não ser Cristo que vem, ele cumpre a lei por nós, ele é perfeito, ele é espiritual, para nos tirar debaixo da lei. Agora o que Paulo vai começar a revelar? As nossas duas naturezas, né? Nós temos que entender que nós temos duas naturezas. Uma natureza espiritual só tem quem nasceu de novo.
e uma natureza na nossa carne, que é chamado corpo do pecado. São duas forças contrárias. Elas se opõem uma à outra. Você vai ver Gálatas 5, o que fala? A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. São opostos, duas forças. Há muito tempo atrás eu escutei um pregador dizendo: o campo de batalha está na alma do homem, na decisão dessas duas forças. Eu, como não entendi o evangelho, não entendi nada do que ele disse. Mas depois de mais de 10 anos me veio aquela frase: o campo de batalha é a alma do homem. É aí que eu vim entender isso que nós vamos ler agora, essas duas naturezas que nós temos. Então, você vai encontrar duas forças em você, uma lá dentro no teu espírito, que quer fazer a vontade de Deus, mas você vai encontrar uma outra força externa, ligada à carne, que não quer obedecer a Deus, não gosta das coisas de Deus. Você vai encontrar uma lá no teu espírito, não cobiça, mas você, de acordo com o homem natural, acaba cobiçando, contrário àquilo que está no teu espírito, que pede para você não cobiçar. Então nós vivemos num grande campo de batalha. Se você nasceu de novo, enquanto a pessoa não nasce de novo, ela vive no pecado. Cobiçar, mentir, roubar, encher a cara, tudo é normal para ela, porque a vida é isso. Mas quando ela nasce de novo, nasceu a nova natureza. Então ela começa a entrar num conflito. Por quê? Porque ela vê lá dentro dela um apelo: seja fiel a Deus, faça tudo direitinho. Mas ela vê uma força exterior que desfaz tudo. Ela fala assim: olha, hoje eu vou amar todo mundo, vou ter paciência, vou ser bom. Daqui a pouco ela se irrita, fala o que não devia, faz tudo ao contrário, né? Ela começa a entrar num conflito com ela. Se ela não entender isso, ela vai entrar no conflito. Aí vem o legalismo. O que é o legalismo? Tentar fazer a carne ser perfeita, é pôr regra na igreja. Você não pode isso, não pode. Tudo aquilo que a carne faz, o legalismo fala para não fazer. Então impõe aquele jugo em cima das pessoas. A igreja da lei: não pode rir, não pode assistir televisão, não pode pôr aquela roupa, não pode passar isso, não pode. Tudo para tentar inibir a carne através do esforço da própria carne. O que acontece? Ninguém consegue cumprir. Então vira um monte de crente de rótulo, de aparência. Duvido que quem está debaixo da lei nunca falou mal de ninguém, nunca teve desejo por nada errado. É engano. Vocês estão entendendo? Por isso que o legalismo é uma desgraça. É a própria carne querendo disciplinar a própria carne. Não vai conseguir. Ela não pode ir contra a natureza que existe nela. Está bem claro isso, queridos? Por isso que o evangelho é liberdade, não é legalismo. Então nós vamos encontrar. Enquanto você não detectar isso, você vai viver em conflito. Por quê? Porque você vai ver que você é estranho demais. Você quer fazer as coisas para Deus, mas você é defeituoso, sente umas coisas que não quer sentir. E é um problema ser crente, né? Aí você vê assim, tanta coisa linda da Bíblia, e fala: mas é tudo lindo, mas eu não consigo ser isso, porque é difícil ser isso. Então Paulo, como entendeu isso e inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever, ó, versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então Paulo está num conflito. Paulo é apóstolo? Ele viu Jesus Cristo? Viu. Ele está tendo revelação do evangelho? Tá. Mas também está num conflito que todos nós passamos, porque ele tinha natureza carnal. Então Paulo está dizendo: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então Paulo não compreendia o modo dele agir. Paulo não é aquele santarrão, aquele apóstolo santarrão, que fica assim, ó, que todo mundo olha para ele e fala: olha o grande homem de Deus. Não, Paulo é como eu e como você, igualzinho, gente, né? Então ele diz: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. E ele diz, olha lá, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Ele preferia fazer uma coisa e não conseguia fazer. E sim, não faço o que prefiro. O que ele fazia? Ele fazia aquilo que detestava. Então quantas vezes o apóstolo Paulo, antes de entender isso, ele deve ter dito: mas eu não vi Jesus, ele não falou comigo, ele não está me revelando o evangelho, porque eu não consigo ser assim, não é? Então
Deus vai abrindo o entendimento dele. Ele passando esse conflito e vivendo isso e explicando, escrevendo essa carta aos Romanos. Olha lá, versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então a lei é boa. A lei é boa, por quê? Porque a lei veio mostrar para mim que eu sou incapaz. A lei veio mostrar para mim que por mim eu não consigo voltar para Deus. A lei veio mostrar para mim os meus defeitos, o pecador que eu sou e a pessoa estragada que eu sou. A lei é excelente, ela é boa. Ela veio mostrar essas coisas para mim. Vocês estão entendendo ou não? Está entendendo isso? Então vamos ler de novo, versículo de número 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu. Então quem faz? Agora Paulo começa a explicar essa natureza do pecado, mas o pecado que habita em mim. Então, meus irmãos, para mim entender a graça de Deus com clareza, eu tenho que entender primeiro isso. Nós somos incapazes de sermos crentes verdadeiros por conta própria. Nós somos incapazes de ser um crente perfeito, como a nova aliança mostra que temos que ser, né? Nós somos incapazes, nós estamos presos no pecado. Então, enquanto o crente não entender que ele é incapaz de ser crente de verdade, que ele é incapaz de ser perfeito, até num ponto que ele chega e fala assim: Senhor, eu sou incapaz de ser um crente verdadeiro. Se eu não depender de Ti, eu nunca vou ser. Enquanto ele não entendeu isso, enquanto ele achar que ele é um pouquinho bonzinho, que o jejum dele torna ele melhor, que ele subindo no monte ele é mais consagrado, porque ele ficou sem comer ele é melhor que o outro, porque ele não pôs certa roupa ele é mais santo que aquele. Enquanto ele achar que ele é alguma coisa, ele não vai entender a graça. Porque só entende a graça quando você está na lona. Você já fez tudo para ser crente, tudo, e você falhou tanto, não aguenta mais não conseguir. Aí que o teu entendimento da graça abre, porque você vai falar: Senhor, agora eu entendo, não é por obras, é porque eu não consigo produzir alguma coisa boa, né? Aí que se entrega totalmente para Jesus Cristo. Enquanto a pessoa achar que ela é alguma coisinha, ela tem dificuldade de confiar somente na obra da cruz. Ela ainda vai confiar em alguma coisinha que ela faz. Eu sou um pouquinho mais santo, eu jejuei um pouquinho mais, eu orei um pouquinho mais, eu me consagrei, eu sacrifiquei. Ela vai estar com esse conceito totalmente errado, achando que é capaz. Mas quando você descobre, porque o pecado habita em mim, então você descobre a incapacidade, então você vai falar: Senhor, estou entendendo a Tua graça, eu não consigo ser. Para um pouquinho, retrocede desde a hora que você acordou até agora. Como a tua mente só pensou coisa boa, né? Você não foi tentado a fazer nada errado, né? Pense um pouquinho. Só pelo nosso comportamento de hoje nós já íamos parar no inferno. Só por isso, né? A sua mente hoje foi excelente. Os homens não tiveram nenhuma tentação de nada, nem as irmãs, né? Foi tudo perfeito. Que dia lindo, né, irmão? Foi maravilhoso. Você foi perfeito hoje. Como nós erramos hoje, desde que... Fala a verdade, né? Como nós somos defeituosos hoje. Você não pensou nada contra ninguém, você não fez juízo de alguém na tua cabeça. Você deve ter julgado alguém hoje aí, não julgou? Né? Vocês estão entendendo que a gente não consegue? A gente não consegue. Então, quando a gente entende isso, é o que Paulo fala. Olha lá, vamos ler de novo. Ele fala assim, versículo 17: neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ela não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas eu não consigo efetuar o bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Então quem é que faz? É a minha carne que faz. E sim, o pecado que habita em mim. Então é um programa. Por exemplo, você tem seu computador lá. Seu computador tem programas. É só você clicar ali
e aquilo que você quer daquele programa vai aparecer, vai funcionar, vai se expressar e vai cumprir um determinado propósito. Então existe um programa na nossa carne, um programa chamado pecado para o mal. Existe isso em nós, gente. E você não precisa clicar nada, ele não desliga. Ele não desliga, não desliga, tá ligado o tempo todo, até quando você está dormindo, você acorda com ele, dorme com ele, uma coisa chamada pecado. Então quando você xingou alguém, não foi o pecado xingar, estava tudo programado dentro de você para xingar. Vocês estão entendendo ou não? Já estava o programa ali. Então é isso que nós somos. Então ele falou, olha o que Paulo fala. Isso dá um alívio, sabe por quê? Imagine uma pessoa legalista que está numa igreja assim, não pode, e ela vive o dia inteiro querendo fazer, ela está no inferno. Aí ela vai orar assim, ó Senhor, eu sou um pó, um verme, Senhor, eu não presto para nada, mas tem misericórdia de mim, né? Aquela oração farisaica. Você já orou assim? Eu já orei assim. Quanto que eu orei assim, né? Ela vai orar assim, porque ela está numa agonia, ela está num conflito tão grande, tem um peso de exigência sobre ela que ela não consegue ser, então ela está esmagada. Ela vai na igreja, põe a roupa, vai assim, santinho, né? Aí quando sai da igreja, chega em casa, quebra o pau com o marido, faz tudo errado. Aí eu preciso jejuar, preciso fazer 40 dias, ela tem que fazer alguma coisa que gratifique o erro dela, né? Não, eu vou subir, vou passar a noite toda orando, ajoelhado no milho. Ela tem que pagar uma penitência para dar um alívio, porque ela não consegue cumprir todo o peso, né? Não consegue. Então ela tenta gratificar, judiando da carne. Ela entra no asceticismo. O que é o asceticismo? É você se penalizar para tentar ser melhor para Deus. O jejum é um tipo de asceticismo. Você fica sem comer, teu corpo tem que comer, você fica lá passando fome, fazendo jejum, judiando de você mesmo para tentar ser melhor para Deus. Mas a carne não muda com o jejum. Pode se matar de jejuar. Você fica 30 dias sem comer, aí tua carne está fraquinha, né? Não tem tentação, come um pouquinho, desperta tudo de novo. Só estava ali escondido o negócio. Vocês entendem isso? Então todos nós somos assim. Agora, baseado em nós mesmos, nós nunca seríamos salvos por obra alguma. Foi por isso que Cristo vem. Deus se faz homem, Deus sabe dessa nossa condição, sabe que nós não podemos nos libertar por nós mesmos, Deus sabe da incapacidade da carne, nós é que não sabemos. Então Deus se transforma em carne, mas não pecaminosa como a nossa, e Ele vem ser homem, foi tentado nas mesmas coisas, passou tudo que você faz, e na cruz Ele vai liquidar o nosso problema. A carne vai ser crucificada ali, esse poder do pecado vai ser destruído na cruz do Calvário. Então, enquanto eu não entender isso, eu vou ter dificuldade de confiar na obra da cruz. Por quê? Porque eu vou fazer que nem os Gálatas. Olha, eu creio em Cristo, mas eu faço isso aqui também. Nunca é só Cristo, é Cristo e o que eu faço, né? Você já encontrou aquela irmãzinha que vem, aquela cara religiosa? Eu me consagrei tanto hoje, né? Passei a noite toda no monte, e já vai falar em línguas, e ela se acha tanta coisa, ela vai revelar a todo mundo. Está numa cegueira profunda, ela está se achando um pouquinho melhor porque ela fez isso, e desconhece tudo, que até aquela profecia que ela vai dar vem da carne dela, até aquilo vem da carne dela. Está pesado o negócio? Estamos indo? Vocês já estão treinados nesse assunto, né? Então entenda isso, é assim que a gente vai poder aprender a amar alguém. Quando você se enxerga como pecado mesmo, e aí então você vai ser tolerante com as pessoas nos seus defeitos. Como é que eu posso tolerar alguém na igreja se eu me acho perfeito? Entende? Então quanto mais eu me vejo nessa, porque o pecado habita em mim, então eu vou entender quando o irmão falha, quando o irmão tem defeito, vou saber perdoar, porque eu pratico as mesmas coisas, eu vou ser tolerante, eu vou entender a igreja. Agora, quando a pessoa se acha perfeita, ela se torna juiz, que aquele é isso, que aquele é aquele, é pessoas que trazem problema para a igreja, problema para o relacionamento, porque ela se acha melhor e condena todo mundo, mas ela está na mesma condição, mas não enxergou ainda.
Então vamos em frente, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ela não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então imagine o irmão que vai toda sexta-feira no culto da libertação. Então vou falar, tem um demônio do adultério em você. Então ele acorda de manhã: Senhor, eu vou ser santo hoje. Aí quando ele sai na rua, passa uma moça bonita, ele olha assim, fica tentado: eu estou encapetado, tem demônio em mim. Deve ser o pombagira lá, que é o demônio do sexo que eles falam. Então ele desconhece a carne. Ele vai passar uma semana: não, sexta-feira eu vou lá na libertação, eu vou expulsar o demônio que está em mim. Ele vai passar uma semana tentado num monte de coisa, numa luta. É o demônio. Ele não conhece a carne. Aí ele vai lá sexta-feira no descarrego, sai, ai, que alívio, o diabo saiu. Ele saiu lá fora, o demônio entrou de novo. A carne está nele. Vocês estão entendendo? Então tem tanta coisa que fala que é demônio. Não é o demônio, é carne. É essa natureza. Essa natureza é pior que o diabo. Ela dá um baile no diabo, porque você está grudado nela. Então tudo acusa o demônio. Agora quando ele entende isso, ele vai ver que tanta coisa não era o diabo, era a natureza dele. Uma coisa terrível, né? Não era demônio. Então quanta gente vai na sessão de descarrego toda sexta-feira e fala: sai demônio disso, sai demônio daquilo. Ele está num tormento. Por quê? Porque ele não conhece o que é essa coisa da carne, essa natureza pecaminosa. Então tudo vão falar para ele que é o demônio. Então ele vai viver no inferno, meus irmãos. Ele vai viver num desespero, porque ele vai se ver endemoniado o tempo todo. Está claro isso? Continuando. Então, olha lá, versículo 20. Mas se faço o que não quero, já não sou eu, olha lá, quem faz, e sim o que? O pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de quê? Que o mal reside em mim. Então, quando eu quero fazer o bem, eu encontro outra lei, a lei do pecado, que o mal reside em mim. O mal está em mim, na minha carne. É aquilo que Adão pecou, se estragou, deixou esse sistema corrompido entrar nele, em todo o nosso sistema planetário, né? E todos ficaram estragados. Ele gerou filhos e filhas todos estragados, pecadores. Então o que é o pecado? Não é só o que eu fiz lá fora, aquilo é o fruto do pecado. O pecado é esse estado corrompido e depravado que o homem se tornou. Essa carne, aquele corpo de Adão antes do pecado, que foi feito do pó da terra, não tinha essa natureza maligna, não tinha essa coisa chamada lei do pecado. Ele não era pecador. Depois que ele comeu do fruto, que morreu espiritualmente, se tornou pecador, aquele corpo dele se tornou esse corpo do pecado. Ele foi sabotado, ele foi atrofiado, ele foi estragado. Ele também morreu com o pecado e se tornou isso que é carne. Está bem claro isso? Então, vai falar assim: o livre-arbítrio que Adão tinha antes do pecado era totalmente, ele era senhor dele. Mas dizer que o nosso livre-arbítrio hoje é o mesmo que Adão tinha antes do pecado, não. Nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio deformado, escravizado. É bem menor do que aquilo que Adão tinha. Você entendeu? Porque nós estamos no pecado. Nós estamos prejudicados totalmente. Adão antes do pecado não era prejudicado, não era estragado, ele tinha um outro nível de livre-arbítrio. Então comparar ao livre-arbítrio de hoje com o que Adão tinha é 0,009 o que nós temos. Você está entendendo isso? O nosso livre-arbítrio é uma coisa falida, destruída. Por isso que você fala assim: não sou eu que me decido aceitar Jesus, é uma obra do Espírito Santo que te convence. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Se Deus não operar no coração de uma pessoa, ela nunca vai encontrar Jesus. A carne não gosta de Jesus. Está difícil entender isso ou não? Estamos indo? Então, continuando.
ele diz assim, versículo 21, então ao querer fazer o bem encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante, nós vamos falar isso hoje, porque no tocante ao homem interior, olha lá, no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Então Paulo mostra aqui um homem interior, é isso que nós vamos falar, para você entender as duas naturezas. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, do meu espírito, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí é como se Paulo gritasse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que é esse corpo da morte? É essa carnona que a gente cuida aqui, isso aqui é o corpo da morte, é o resultado daquele corpo de Adão que era perfeito, morreu, se tornou esse corpo da morte. Quem vai me libertar desse corpo da morte? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, o meu espírito, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo do quê? Da lei do pecado. Então nós que nascemos de novo, vivemos nesse campo de batalha, irmãos. Nós temos duas forças operantes em nós, a do espírito do novo homem e a da carne. Então é impossível não vivermos em conflito, é impossível não vivermos numa batalha. A maior batalha não é contra o diabo, é contra a nossa própria carne. Está bem entendido isso entre nós? Está bem? Então você é estranho, eu sou estranho, você é defeituoso, eu também sou muito. Não vem dizer que eu sou o bom homem de Deus, que eu vejo tudo. Isso é bobeira, isso não é verdade. Não vem dizer que eu sou mais santo que você, que porque eu sou pastor, então estou lá em cima. Não, eu sou igual a você. Só a única diferença é que eu recebi o encargo de ser pastor, nada mais. Nas mesmas fraquezas que você tem, eu tenho. Estou sujeito às mesmas coisas. Está claro isso? Então não tem essas pessoas especiais. Não tem essas pessoas que são melhores, que Deus só fala com ela e as outras não. Só ela vê e as outras não. Isso é coisa da religião, principalmente do pentecostalismo, né? Não tem isso. Deus fala com todos, todos são os filhos. Agora existe diferença no ministério. Deus chama alguns para ser pastor. Nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser um evangelista. Existe diferença nos ministérios, mas a carne é a mesma de todas. De todos, está bem claro isso? Tá? Pode? Não, mas ele está mostrando o conflito que ele tinha dentro dele mesmo, né? Entende? Então ele está mostrando que a lei veio revelar a natureza da carne e mostrar que ele estava preso na carne, impossível de cumprir a lei. Está bem claro isso? Mas não é que ele vivia no pecado. A luta contra... Ele queria fazer o bem e não conseguia. Então olha a luta que ele está travando. Porque nós todos lutamos contra o pecado, né? Se você soltar a tua carne, ela vira uma víbora. Ela já é uma víbora escamuflada. Se soltar então, vocês estão entendendo? Solta a tua carne. Aí você vai ver que é Deus que te segura. Se Deus não te segurar na graça, vai te sustentando, te dando graça. Entende? Nossa, às vezes o crente pensa que ele está na igreja, ele vem buscar a palavra, ele pensa que é ele mesmo. Até essa vontade de vir é Deus que põe. Até isso é o Espírito está em você, fala, vamos, ora, leia a Bíblia. Não é você que bola um plano que eu vou ler a Bíblia. É o Espírito Santo operando em vós o querer e o efetuar. Então você é crente pela graça de Deus, meu irmão. Por si só não consegue. Entendeu, Márcia? Sim, nós não estamos. O fim da lei é Cristo. Está claro? Isso. Mostrou tudo. Então, ele diz assim, porque sem lei o pecado estava morto, mas quando a lei disse, não cobiçarás, não matarás, não serás mentiroso, é tudo que eu sou. A lei trouxe tudo para fora, então a lei ainda é boa, a lei ainda está, cobiça é pecado, cobiça é pecado. E o que Deus fez? Através da morte de Cristo, Ele nos tira da lei, nos liberta, nós morremos para a lei. As aulas anteriores foram o quê? Que nós morremos por o primeiro sistema que foi a lei, e nascemos para Deus, estamos em Cristo. Mas depois Paulo mostra, ainda que isso aconteceu,
A natureza que nós temos na carne não mudou, ela continua. E ela vai continuar. Nós só vamos ser libertos por completo quando sairmos desse corpo e tivermos o corpo glorificado. Aí acabou essa natureza maligna. Tudo bem? Entendeu, Márcio? Então, agora veja bem. Sim, ele venceu o pecado. Agora eu não deixa eu responder isso daqui para frente. Não vou, porque eu não terminei esse assunto. Agora eu vou mostrar o homem exterior e o homem exterior. Nós somos dois, nós somos um, mas temos duas naturezas, né? Agora, deixa eu só antecipar um pouquinho. Então, pastor, como é que eu vou vencer? Ainda que seja tentado a prostituição, não vou me prostituir. Então, o homem interior, ele vai crescendo. É isso que eu tenho tentado explicar. E ele vai prevalecendo sobre essa... O único meio de vencer essa natureza carnal é o crescimento do homem interior na palavra. O meu homem interior crescendo, então ele vai me dando condições de não cair, ainda que seja tentado, não viver em pecado. De vez em quando escorrega, mas volta, tem o perdão de Deus. Você está aí, se ele não crescer, então você é sempre um crente da carne. Geralmente se pensa assim, crente da carne é assim: olha a roupa dele, pôs calça jeans, olha lá, e cortou o cabelo, olha lá, está com um esmalte vermelho. Pensa que crente de carnal é aparência. Não é isso. Ser carnal é o quanto ando pelo homem interior ou quanto ando pela carne. Às vezes está um crente lá, uma irmã de saia comprida, de cabelo comprido, de manga até aqui, está numa carne pior que o que não está. Espiritualidade não é roupa, meu irmão. É o quanto eu ando no espírito, o quanto a minha natureza está me governando. É aí que eu estou na carne e no espírito. Tá claro isso, queridos? Então, Marcelo, presta atenção. Venha, fala. O que, Márcia? Que versículo? Então, mas eu já expliquei tudo isso, Márcia. Você não está lembrando das aulas passadas. Ele fala assim: pois o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Porque na graça de Deus, o Espírito vem morar em nós, nós somos libertos da lei, e o pecado não vai ter domínio. Antes de você nascer de novo, o pecado não tinha domínio sobre você, você não mentia à vontade, não era bom? Não brigava, não xingava, não derrubava o pau da barraca e achava que era legal, não era? Faz isso agora, eu não volto mais. Aquilo não tem mais domínio sobre a minha vida. Enchia a cara, fumava todo, ficava doido. Agora, acabou o domínio que tinha na minha vida, mas ainda estou preso na natureza. Então ele está explicando isso no capítulo 7. Tá? Então, continuando. Então, repare bem no que ele fala: desventurado homem que sou. Onde está o homem interior aqui na minha cara que eu não estou vendo? Ah, sim, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho o prazer da lei de Deus. Vamos parar aqui, vamos explicar isso aqui até o fim. Então, você vai encontrar passagem no Novo Testamento que fala do homem exterior. O que é o homem exterior? É o homem carne, a natureza carnal. E o que é o homem interior? É aquele que nasceu de novo, que é espírito. Então, eu tenho que entender. Vamos lá. João 3, falar sobre o novo nascimento rapidinho, só um versículo. João capítulo 3. Como surge o homem interior, né? Então, João 3, Jesus fala para Nicodemos, versículo 3. A isto respondeu Jesus, né? Versículo 3 de João 3. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para aí. Então, só quem tem o homem interior, que nasceu de novo, é que consegue ver o reino de Deus e entender o Evangelho. Quem não nasceu de novo, não vê o reino e não entende o Evangelho. Ele vai ficar no Velho Testamento. Ele não entende o Evangelho, não adianta. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembra que eu expliquei? O homem se tornou pecador, ele morreu no espírito, morreu por dentro, se tornou destruído. Expliquei isso. Então, quando ele crê em Jesus Cristo, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quando ele crê em Cristo e aceita Jesus como único e suficiente Salvador,
o Espírito Santo vem sobre ele e gera dentro dele uma nova criatura, nasce dentro dele o homem espírito, aquilo que Adão perdeu quando pecou. Então nasce nele o novo homem, o verdadeiro Filho de Deus, que é Espírito. Então, se ele não nascer de novo, ele nunca vai ver o reino de Deus. É isso que Jesus está explicando para Nicodemos. Olha lá. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que não pode ver? Porque é só com o Espírito, só o homem novo. Quando Adão pecou, ele perdeu o contato com o mundo sobrenatural. Ele perdeu o contato com Deus, ele se tornou pecador, se tornou um homem exterior, destruído pelo pecado. Expliquei o aparelho da televisão, se queimou, a televisão capta imagens invisíveis que estão aqui dentro dessa sala, né? Nesse momento aqui tem imagens de todos os canais, mas se ela se queimar, ainda que as imagens estejam aqui, ela perdeu o contato com as imagens, porque ela se estragou. Então, mesma coisa, Adão pecou, morreu, ficou destituído da glória de Deus, se apagou, não é? Agora, quando a pessoa encontra Jesus, o Espírito Santo vem e gera dentro dela aquilo que Adão perdeu, o novo homem interior. Fala, Shirley. Não, então, não, é aquilo. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então o novo nascimento é uma coisa instantânea. O Espírito Santo convenceu a pessoa, ela creu em Cristo de todo o coração. Receba o Cristo. Todos quantos recebeu Cristo, o Espírito Santo vem e gera dentro dela nova vida. Ela, Deus existe, nossa, a Bíblia é verdadeira, nossa, eu gosto do louvor. Ela nasceu, ela começou a captar o mundo invisível que para ela era morto. Não, agora que a criança nasce cega ou nasce vendo? As de agora nascem vendo, né? Mas lembra, no nosso tempo nascia tudo, cega não nascia tudo com os olhinhos fechados. Mas ela nasceu, mas com os olhinhos fechados. Agora o que a igreja vai fazer? A pessoa nasceu de novo, mas ela não conhece o Evangelho. Então agora os mestres vão começar a abrir os olhos dela, mostrar o que é o Evangelho. Então ela vai começar a enxergar aquilo que já aconteceu com ela. Entendeu, Shirley? É um processo lento. Por isso que muitos vieram para cá, pastor, parece que agora eu nasci de novo. Então, agora você está enxergando o Evangelho. Entendeu? A criança nasce, mas ela não tem contato com o mundo, ela só tem pouca comunicação, ela vive dormindo ali, precisa ir crescendo, até que vai abrindo os olhos, vai enxergando tudo, vai começar a sorrir, vai começar a ver as cores. Então a mesma coisa, é um paralelo à vida espiritual. Agora, se ela está numa igreja só de lei, de campanha e de buscar bênção e derrubar muralha, como que ela vai enxergar o Evangelho? Não vai, meus irmãos, não vai enxergar o Evangelho nunca. Nasceu de novo, mas está lá, está cega. É demônio, é isso e aquilo, e aquela coisa toda, porque Josafá, porque José, vou buscar prosperidade. O homem interior dela está, eu quero conhecer os mistérios, mas ela está mal alimentada, está em conflito. Aí depois que ela está arrasada, não quer mais saber de igreja, está decepcionada com tudo, acabou tudo, ela vai ouvir uma palavra da graça e fala assim, tum, ela vai acordar, é isso que eu queria ouvir. Os olhos começam a ser abertos, aí começa o conflito geral na vida dela. Entendeu isso? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continua lá, ó, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, primeiro nascimento que nós tivemos. Mas quem nasceu do Espírito Santo, está assim na tua Bíblia, Espírito com letra maiúscula. O que a pessoa é? Quem nasceu do Espírito é o quê? É Espírito, então nosso homem interior é Espírito. É Espírito, então nós possuímos um Espírito, temos uma alma e moramos aqui dentro desse corpo. Mas a nossa essência agora é lá dentro, é o Espírito, é o homem interior, que nasceu dentro de uma natureza maligna. É aquele caso da
É esse que é o verdadeiro salvo, que é o Filho de Deus, que é a verdadeira igreja, é o homem interior. Então quem não nasceu de novo, não tem o homem interior, ele está morto ainda, mesmo dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço. Vocês estão entendendo? Eu já expliquei isso 2000 vezes aqui, acho que 3. E vocês entenderam isso ou não? Então, por que Paulo fala, no tocante ao homem interior, não é gostoso, você passou um dia assim agitado, a tua alma em atividade, a carne agitando, aí você chega na igreja e começa a adorar. O verdadeiro adorador adora a Deus como? Com a carne? Com a alma, com as emoções? Em espírito. Só é verdadeiro adorador quem nasceu do espírito. O homem interior que é o verdadeiro adorador. O exterior, não pense que adorar é levantar a mão, se ajoelhar, pôr a cara no pó, isso é tudo religião, meus irmãos. O verdadeiro adorador às vezes está paradinho assim, mas dentro dele, espírito, adorando a Deus, às vezes sem falar nada. Isso é que o Pai quer, vocês estão entendendo? Hã? Agora Deus não é carne, arrepio, calor, isso é carne. Só isso. É a carne inflamar, é o avivamento da carne, estou arrepiado, só carne. Isso não é avivamento. O avivamento é quando o homem por dentro está ligado, aceso em Deus, adorando, recebe a revelação da palavra, compreende o Pai, ama o Pai, o Pai ama ele, o Espírito testifica lá dentro com o nosso Espírito, você é filho, você, isso aí é avivamento. Ai meu Deus, é tão diferente. Ai, você entende isso ou não? Não, todos. É quando a pessoa crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ela nasce de novo, pode nascer de novo com 80 anos, com 20, com 5, com 30. O importante é crer em Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que pregar Jesus Cristo. Pregar Jericó, ninguém nasce de novo. Falar que Josafá louvou, mandou o exército para louvar na frente, foi uma única vez na Bíblia, nunca mais, não nasce de novo. Pregar sobre a farinha da panela, não nasce de novo. Pregar sobre a prosperidade de José, não vai nascer de novo. Pregar sobre o gigante Golias, não vai nascer de novo. Não vai nascer de novo, porque não fala do Evangelho. No Velho Testamento alguém nascer de novo? Não tinha. O preço do pecado não havia sido pago, ninguém nascia de novo. Mas o novo nascimento aparece aonde? No Novo Testamento. Por quê? Porque através do sacrifício de Cristo, o preço do pecado foi pago, a verdadeira expiação foi feita, então agora é possível nascer de novo. Então imagine o povo do Velho Testamento tentando ser fiel a Deus na força do braço. Que sofrimento. Imagine Davi, um homem segundo o coração de Deus, mandou matar Urias para ficar com a mulher dele, porque tinha transado com ela antes, e ela ficou grávida. Imagine como aquele povo sofreu, não conseguia, não nascia de novo. Ele falava assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? O Espírito Santo já tinha ido embora dele há muito tempo. Mas vê se tem isso, não retire de mim o teu Santo Espírito no Novo Testamento. Ele veio para morar, sois santuário de Deus, habitação de Deus, selado com o Espírito Santo, para sempre, meus irmãos. Estou falando muito rápido? Está entendendo isso? Olha quanto a gente precisa trabalhar na palavra de Deus. Eu falo isso para vocês, me sinto ainda devedor, que acho que vocês não estão entendendo muitas coisas ainda. Então, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo, ele é Espírito. Então o homem interior nasceu, ele, né? Agora o que precisa fazer com esse homem interior? O que a mãe faz com a criança? Vai alimentando, né? A criança devagarinho vai enxergando. Primeiro ela vive dentro do quarto dela, é o mundo dela, o bercinho, é a casa, é tudo dela, e aquele contato com a mãe. Aí depois ela vai crescendo, não sabe andar, é colo, ela vai passar para a sala, ela vai conquistando a casa, aí começa a andar, vai para o quintal, né? Então é assim a vida espiritual. Tem que ter alguém que vai orientando, alguém que já passou por todo esse processo, que cresceu um pouquinho, para ir ajudando os mais novos a caminhar o mesmo caminho.
A igreja é isso, levar as pessoas ao aperfeiçoamento, pegar os nascidos de novo e começar a trabalhar com a palavra, para ir abrindo os olhos dele, abrindo entendimento. Aí eles vão aflorando, eles vão se despertando, eles vão vivendo, vão tendo comunhão com Deus e vai se aprofundando. A igreja é para isso, para aperfeiçoar. Agora, esse tipo de igreja que é só buscar bênção e vitória e ficar rico, isso não é o evangelho, meus irmãos. Não é o evangelho. Isso é o falso evangelho que veio para confundir, para embaralhar, para misturar a cabeça da igreja. A tática do diabo no começo foi matar os apóstolos, mas a tática do diabo agora, o que é? Se infiltrar na igreja e perverter o evangelho, misturar, para a cabeça das pessoas ficar uma confusão e não saber o que crer. Olha nos dias de hoje a bagunça que está. Vê se alguém vem na televisão te explicar isso, que é o arroz com feijão que eu estou te explicando. Não vem. Ele vem falar, eu alcancei bênção, eu fui curado, eu quero dinheiro, eu vou prosperar. Você vai com... Não fala do evangelho, fala ou não fala? Você não assiste a televisão? Eu já cansei, nem assisto. É só a vitória, vai alcançar, vai ser rico, manda o dinheiro para mim, pega o carnê, vai abrir as portas. É só isso que fala, gente. Você vai fazer a campanha agora do banho de luz? Já não está na televisão, vem tomar um banho de luz. E a gota do quê? E a gota do quê? Gota do milagre. Então você vai lá, vai ter uma luzinha, você vai passar assim e tomar um banho de luz. E vai tomar uma coisinha lá que é a gota do milagre. Vai lá, vê se isso é evangelho. Vai lotar as igrejas atrás do banho de luz e da gota do milagre. Mas não é evangelho. Alguém vai nascer de novo com a gota do milagre? Não vai, não tem vida naquela gotinha na água ali, que é um olhinho que eles vão jogar ali, não tem vida. Eles vão nascer por engano, para a religião, mas não um novo nascimento. Então, o que é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é o quê? Então você também é Espírito. A tua semelhança, imagem, semelhança com Deus é Espírito. Espírito. Vocês estão entendendo isso ou não? É no Espírito que eu adoro a Deus. É no Espírito que é me revelado a palavra de Deus. A fé é uma coisa do Espírito. Existe uma fé emocional sendo pregada que não é fé, é emoção. É fé natural, é fé da alma, né? Crê, meu irmão, você tem que crer, e tem que crer, aquela coisa toda. Mas a verdadeira fé, ela vem do Espírito, é um fruto que vem lá de dentro pelo entendimento da palavra. Essa é a verdadeira fé. Agora existe a fé emocional, é levar as pessoas à emoção, à sensação, a manifestação da carne, que estou crendo, né? Entende? Isso não é a vida no Espírito, porque a vida no Espírito você não sente, não é uma emoção. Por isso que fé não é emoção, é convicção. E convicção do quê? Da palavra que produziu isso no meu espírito. É a convicção. Então, o homem interior é o que nasceu de novo. Se não aconteceu o novo nascimento, a pessoa não vê o reino e não entra no reino. Ela não vai entender o evangelho. Você pode falar assim: Jesus morreu na cruz, derramou sangue, ele foi o Cordeiro de Deus. A isso eu acredito, mas não enxerga nada dessas coisas. Se não nasceu de novo, você pode ler, falar. Ela vai para o lado mais das coisas que ela entende. Ela vai cair para o Velho Testamento. O Velho Testamento é razão. Não é razão? Vamos rodear a muralha. Estou vendo, estou entendendo. A muralha caiu. Olha, né? Põe a farinha da panela, pôs a farinha, multiplicou. Está vendo? É razão, né? Olha o gigante Golias, o grandão lá vai dar, está com a pedra, derrubou. Estou entendendo. Mas o evangelho é só por revelação que você vai entender. No raciocínio não entende, cabeça não vai. É por isso que a igreja que prega o evangelho limpo nunca vai ter uma multidão entrando pela janela querendo alguma coisa, porque a pessoa vem, ela vem assim: vamos ver a palavra para mim hoje, eu vou ter vitória, o que eu vou alcançar? Será que ele vai olhar para mim e falar: acordo você de camisa branca, Deus tem uma bênção para você? Eles vêm assim, aí começa a falar da cruz. Não senti nada, não arrepiou nada, ninguém gritou, eu nem dei glória. Ah, não, é tudo gente gelada. Não é, meus irmãos, não tem espírito para entender ainda. Vocês entendem? Não adianta. Se não nascer de novo,
Olha, esse homem interior, ele é participante da natureza divina. Tira um peixe fora d'água, ele morre. Mas se você der uma natureza humana para ele, ele vive, não vive? Só vai entrar no céu quem tem a natureza celestial. Só quem nasceu de novo, quem é espírito. Outra natureza não entra lá. Então a pessoa pode ter passado uma vida na igreja, não nasceu de novo. Como que ela vai entrar num lugar que ela não tem a natureza espiritual para entrar? Não se nasce de novo depois da morte. Está condenada. Por isso que não vê, quem não nasceu de novo não vê o reino e não entra nele, não entra no reino de Deus. Está bem claro isso, queridos? Está bem claro? Simone, você está entendendo isso, filho? Tá? Estamos indo? Então, olha, ainda tem um tempinho. Então vamos falar sobre o homem interior. Então, como o homem interior surge? O pecador crê em Cristo, recebe como único e suficiente Salvador. Isso é uma obra de Deus, ele nasce de novo. O homem interior nasceu, mas ainda a alma dele é uma coisa de muitos anos, forte, as emoções. Nasceu o homem interior numa natureza maligna, bem fraquinho, que ainda não consegue se expressar, né? Não consegue se expressar. Mas na medida que ele vai crescendo, comendo a palavra, entendendo o Evangelho, ele vai descobrindo no Evangelho quem ele é, o que aconteceu com ele. Então esse homem interior vai crescendo, vai captando as imagens de Deus, captando a revelação de Deus, captando a voz do Espírito Santo, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Vai acontecendo isso. Pode? Pode. Olha, qual a razão? Me cita uma razão porque as pessoas... Por exemplo, você liga lá um canal de televisão. Tem alguém lá dizendo assim que se você fizer o que ele está mandando, você vai ficar rico. Quem não quer ficar rico? Aí ele vai lá. Aí eles vão mostrar os 7 passos para ficar rico. Não falaram nada da cruz de Jesus. Ele vai dar os 7 passos. Ele vai nascer de novo dando 7 passos para ficar rico? Não vai. Ele não tem encontro com Jesus. Pode cantar aquela música lá, eu vou conquistar, ele vai até, eu vou chorar porque eu vou conquistar, que emocionante. Mas ele não tem consciência do pecado, do estrago, de quem é Jesus. Ele não tem um convencimento do Espírito. Então ele vai lá e vai ser um católico que nem a gente era. Ia lá, Ave Maria, cheia de graça, fazia tudo aquilo, não fazia? Não, mas era morto, não tinha nascido de novo. Então ele vai entrar num ritual que não faz ele nascer de novo. Ele vai emocionar, vai cantar aquela música, ah, Deus maravilhoso, né? Entra na minha casa, ai que lindo, entra, Senhor, né? Ele vai se emocionar, mas ele não tem uma visão de Jesus Cristo. Ele não consegue gerar nele a nova vida. Então hoje em dia tem muita gente nas igrejas, gente boa, bem educada, que nunca nasceu de novo. O reino de Deus para eles é ter um carro, é ter uma casa, é melhorar de vida, é conquistar alguma coisa. Mas nunca nasceu de novo. Não, eu não posso dizer que é isso. Eu não posso dizer que é isso. Mas a gente deduz o quê? O que Paulo disse para os coríntios? Olha lá. Vamos ver se eu acho que vai para 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. A gente não deve falar assim, aquele nasceu e esse não nasceu. A gente não julga nada. A gente só pode olhar para a palavra, né? e olhar pela palavra. Então vamos lá. 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho que capítulo 5. Isso, 1 Coríntios capítulo 4. Paulo vai falando no versículo 14 e 15, olha lá. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, não teríeis contudo muitos pais. Agora presta atenção. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, como Paulo gerou os coríntios em Cristo, através da pregação do Evangelho. Olha lá, olha o comecinho dessa carta, olha lá, que Paulo fala do Evangelho, olha lá, versículo 18 do capítulo 1. Certamente a palavra da cruz
é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então o que Paulo foi pregar aos coríntios? Prosperidade? Ele foi pregar a palavra da cruz, o que aconteceu na cruz. Então ele vai dizendo, olha lá, versículo 13: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora olha lá, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Como Paulo estava forte, e foi em fraqueza, temor, grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então o que Paulo foi pregar? A palavra da cruz. Paulo foi expor o que Cristo fez na cruz. Isto era o Evangelho. E o que ele fala no capítulo 4, versículo 15, olha lá. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, o que é o Evangelho? É expor quem é Cristo, o que Ele fez na cruz por nós. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então vocês podem vir aqui um ano na igreja, eu pregar a história do povo judeu, pregar sobre Jericó, e você nunca ter uma visão do Evangelho, meus irmãos. Vocês estão entendendo isso ou não? Pode ver que a maior parte das igrejas só prega o Velho Testamento, eles não entendem as cartas de Paulo. Pode ver, quando o máximo que ele chega é Mateus, Marcos, Lucas e João, e o pentecostal em Atos 2, a descida do Espírito Santo, e 1 Coríntios 12, que é os dons. Não vai mais para frente, daí eles voltam para trás, aí eles vêm o Velho Testamento inteiro, os milagres de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, aí vai lá a descida do Espírito Santo e Coríntios, e volta para trás de novo. Fala a verdade, não é? Eles vêm em Mateus, Marcos, Lucas e João, vão pregar os milagres, Jesus curou, expulsou o demônio, aí eles voltam para trás. Eles não vão Colossenses, Efésios, Romanos, Filipenses, 1º e 2º Timóteo, eles não progridem, eles param e voltam, é a onda do mar, vem até ali e volta para trás de novo. Se não tiver informação, o que Jesus mandou pregar? Jesus ressuscitou, começou a nova aliança, ide por todo mundo e pregue o quê? A lei? Pregue o judaísmo? E pregue o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Vocês entendem isso ou não? É o Evangelho que gera a nova vida, meus irmãos. Então, eu posso ficar no Velho Testamento falando tanta coisa de Deus, você se emocionar, mas quando você olha para o Novo, você não fala assim, quem é Jesus? É meu Salvador, é Jesus. Você não sabe nada disso. O Novo Testamento, a nova aliança é uma coisa escura para você. É aquilo que me faz nascer de novo. Olha, Cristo é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Então Cristo é tudo. Tem que entender que todo aquele processo do Velho Testamento se cumpriu em Cristo. Agora, o que diz Hebreus? Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então nos últimos tempos falou pelo Filho, falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, né? Eles subiram no monte da transfiguração, está lá Pedro, João, Tiago e tal, que lá Jesus se transfigura e aparece lá Moisés simbolizando a lei, Elias simbolizando os profetas, né? Veio aquela voz, este é meu filho amado, a ele ouvi. O que quer dizer isso? Olha, a lei e os profetas, tudo bem, agora tem que ouvir o Filho. Qual é a voz do Filho? É a nova aliança, é a voz do Filho. Eu não sei se você entende isso. É a voz do Filho, é Jesus falando. É Jesus falando, está aí as cartas de Paulo. Deus revelou o Evangelho, Jesus revelou o Evangelho ao apóstolo Paulo, falou, vai
vai para os gentios pregar o evangelho. O que Paulo pregou? Só falou de Jesus Cristo e da obra da cruz. Só falou, isso é a pregação do evangelho. Entende ou não? A nossa carne quer ganhar coisas, quer dinheiro, ela quer... Esse evangelho que atrai a carne, ou que atrai o Espírito é Jesus Cristo. Quem que levantou a mão? Puxa, se ele é dessa igreja e entendeu isso, glória a Deus. Porque lá é por obras, né? Pela santidade, né? Fala Valdeci, bem alto, Valdeci. Ué, eles não falaram que aquele jumentinho de Jesus era um tipo de um carro zero hoje? Então, o que aconteceu com os Gálatas? Eles voltaram para o Velho Testamento, para a lei. E Paulo falou, o que vocês estão fazendo? Vocês estão saindo da graça e voltando de novo para o jugo? Vocês estão se desligando de Cristo. De Cristo vos desligaste. Vós que querem se justificar para a lei, da graça vocês caem, vocês estão totalmente fora. Então, mas qual é a base da prosperidade? O que eles falam mais? José prosperou, mas a prosperidade de José levou todo mundo a ser escravo do Egito. Não levou? Ele foi o segundo homem lá, Jacó veio, se tornaram aquela família grande, se tornaram aquele... Depois, quando José morreu, levantou o faraó e escravizou todos eles. Então é só história. Agora, para entender isso, só pela graça mesmo. Mas eu não consigo falar do homem exterior, Agora eu preciso falar, não faz mais pergunta, eu não vou responder. Sim, mas leia antes. Leia tudo antes, ó. Romanos 5,17, ela está falando, reinar em vida. Através de quem? Não é sozinho, através de Cristo. Olha o que ele está explicando, ó. Ele está explicando. Você tem que entender desde o versículo 12, ó, Romanos 5,12. Porquanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir. Agora ele vai fazer uma comparação com Cristo. Agora ele começa a falar, Adão e Cristo. Adão é uma coisa e Cristo é outra, olha lá. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um que foi Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então o que ele está explicando? Adão pecou, trouxe o mal para muitos. Mas a graça que Cristo trouxe o bem para muitos. Adão traz o mal, Cristo traz o bem. Continua. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, olha o que Cristo faz. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida como? Por meio do outro. Em Adão reinou a morte, mas através da graça de Cristo e por meio dele nós vamos reinar em vida. O que é reinar em vida? O que é um rei? Ele tem autoridade sobre todo o império dele. Então nós estamos reinando em vida com Cristo. Fomos libertos da mão do diabo, estamos justificados. Somos pessoas salvas, guardados pelo poder de Deus. O diabo não pode nos tocar. Estamos reinando em vida através de Jesus Cristo. Entendeu, minha irmã? Através de Jesus Cristo. Eu tenho que ver. Nós já explicamos tudo isso aí nas aulas passadas, né? Então volta lá. Homem interior e homem exterior. Vamos lá, então vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 4, um texto que eu leio muito aqui. 2 Coríntios 4. Então, versículo 16. Todos acharam? Por isso não desanimamos, né? O que ele fala? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O se corromper aqui não é que você está vivendo em pecado.
é que já tem um programa de morte, então nós estamos envelhecendo, essa carne vai morrer, ele está se corrompendo. Lembra quando você tinha um rostinho, quando você tinha 14 anos, tinha até umas espinhas, né? Depois melhorou, ficou lisinho, né? Passou a quinase, né? Tudo, você cheirava na inspiração, era um brotinho, agora está um quê? Um brotão. Está ficando velho, né? Você lembra que você era mais maleável, depois que fica velho, fica ranzinza, a carne está mais agressiva, né? Você não tinha tanta mania, agora tem até, nossa, tem gente que fica assim, arrumando as coisas em casa, todo dia é um inferno. Põe isso, a vírgula tem que ficar aqui, a vírgula tem que ficar aqui, porque o relógio tem que ficar aqui, porque o tapete é assim. Ai, trabalhei tanto, trabalhou não, você cumpriu as suas manias. Quando você era novo não era tanto assim. O homem o homem exterior se corrompe, está se corrompendo, você está envelhecendo, a tua carne está apodrecendo, né? Agora o que acontece dentro? Olha lá. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Está um processo legal em nós. Nós estamos envelhecendo. Esse lado natural está indo para a morte, mas ao mesmo tempo que isso acontece do lado de fora, nosso homem interior está se tornando novo, cada vez mais se aproximando da eternidade. É o homem interior, só quem nasceu de novo tem o homem interior. Então uma hora esse lado natural vai ser eliminado da nossa vida. Nós vamos assumir o que é perfeito completamente, acabou esse lado da vida. Mas só quem é salvo, meus irmãos, só quem é salvo. Quem não é salvo só tem o lado velho, não tem a vida eterna, está perdido, ainda está perdido. Entendeu? O homem interior, olha lá, versículo 16, vou ler de novo. Por isso não desanimamos. Porque ele fala assim, porque nós passamos por aflições. Essa vida na carne é uma vida pesada, conflitiva, uma vida dolorida, que traz problema para a gente o tempo todo. Fala a verdade. Chega uma hora, Senhor, eu estou cansado dessa carne, eu quero fazer tudo certo, mas toda hora eu estou enjoado disso, não aguento mais viver assim, não é? Então, as aflições, problema familiar, problema financeiro, problema com você mesmo. Fala a verdade, você não tem um problemaço com você? De vez em quando você não é estranho com você mesmo? Não é meio doido com você? Está doido? Você não se pega falando sozinho, não? Resmungando, falando com a parede, falando com a vassoura, falando com o prato que bateu, você, peraí, tô doido, gente? E você é assim. Ainda bem que eu não estou sozinho nessa. Tem um monte aqui igual a mim. Mas não é assim. É o homem exterior, ele está se corrompendo, e o homem interior se renovando. Agora, a pergunta, né? A pergunta. Não, vamos ler Efésios capítulo 4. Vamos rapidinho lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler do 17 em diante. Então diz assim, agora ele está falando da nossa natureza terrena, olha lá. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então nós não podemos, que somos salvos, viver como uma pessoa não salva, perdida, ainda que são gentios, na vaidade dos pensamentos dele, olha lá, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Qual é essa verdade? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Onde eu vou ser renovado? No espírito, olha lá, do nosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Onde está o novo homem?
Lá dentro, no nosso interior. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova. Então se revista do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então o que vai acontecer? Eu nasci de novo, mas ainda o meu velho homem é muito forte na minha vida. Por isso eu tenho que ter uns anos de muita paciência, não querer ser o bom na igreja, não querer saber tudo. Para quê? Para o meu novo homem ir crescendo. E através do novo homem eu vou me despojando do velho homem. É um processo, né? Eu vivia em pecado, fazia tudo errado, nasci de novo. Agora começa a grande luta de dentro para fora. Então como é que eu vou vencer os meus hábitos errados? Como é que eu vou vencer o meu temperamento colérico? Não vai ser, é agora, hein, Senhor, toque em mim, porque não vai ser. Conforme eu vou crescendo no homem interior, então eu vou me despojando, é que nem tirar a roupa e se despindo lentamente da roupagem velha, das coisas erradas. Mas como eu vou crescer? Rodeando Jericó? Não vou crescer nunca. O evangelho é o alimento do homem interior. Então conforme eu vou crescendo por dentro, então lentamente vai ficando mais fraco aquela irritação, né? Eu julgava as pessoas e condenava, eu vou vendo, opa, estou mais sensível, não posso fazer isso com os outros. Eu vou mudando, vou levando à morte a velha natureza terrena. Por isso que eu tenho que compreender a igreja é um hospital, está cheio de doido aqui, todos defeituosos, vão dar cabeçada um com o outro. Pastor, às vezes muda uma coisinha, todo mundo fica bravo, fala, quer bater, vai embora, porque não é espiritual ainda. Agora eu me defendi, né? Acho que me defendi. Muda a música, não gosto dessa música, demora muito. Mudou uma coisinha, é tanta guerra. Por nada, deixa passar, estou longe, estou no espírito. Ainda bem que só sou eu que sou assim, né? Você não é. Vocês estão, conforme eu vou crescendo por dentro, então eu vou mudando, a minha forma de ver a vida vai mudando, aqueles ímpetos da carne vão mudando, eles vão ficando mais fracos, eu vou entrando numa nova compreensão, eu vou aprendendo a andar pelo Espírito no homem interior. Então aí o que o Espírito Santo vai fazer? O fruto do Espírito Santo não é o meu fruto, eu não produzo o fruto do Espírito. O fruto é dele, é ele que vai encontrando condições em mim para ter amor, paciência, alegria, ser longânimo, ser benigno, ser fiel. É ele que vai produzindo isso em mim. Então é normal que durante uns 15 anos as pessoas vão dar muito trabalho. Muito, porque elas não saíram. Elas acham que são espirituais, mas não são. Elas ficaram um pouquinho religiosas, mas ainda não cresceram o suficiente. Mas depois de uns 15 anos, aí é que a coisa vai começar a melhorar. Se ela for aplicada, se ela vir no estudo bíblico, se ela aprender a ser obediente, aprender a se submeter. Olha, por exemplo, uma criança vê a vida de uma ótica, ela chega para o pai, pai, quero aquilo, o pai não. Né? Mas o pai é pai, vê a vida de um outro ângulo. Mas a criança não entende porque o pai fala não, ela quer, não quer, eu vou me jogar no chão, né? Mas o dia que a criança começar a se submeter, obedecer, ela vai ser segura, porque o pai vê como o pai. Então, enquanto não chegou nesse ponto, é duro, queridos. A igreja um vem, outro vai, outro briga, outro não briga, eu concordo, discordo. De vez em quando eu fico com um tique nervoso também. Não é? Então, por isso que você tem que investir no teu homem interior. Comer a palavra, crescer. Não fica só esse negócio, me dá bênção, me dá vitória, me dá o dinheiro, abre as portas, me dá... Isso é exterior, meus irmãos. Quanto mais eu cresço por dentro, o reino de Deus vai ser... E estas coisas o serão, Deus vai acrescentando, essas coisas vão ser acrescentadas. Não preciso correr atrás disso. Deus vai trazer isso para mim na medida que eu vou buscando o reino em primeiro lugar. Está bem claro isso? Agora, Romanos 8, que nós vamos falar semana que vem. Pastor, eu vivo nesse conflito, homem interior, homem exterior, eu perco a paciência. Pastor, eu vivo numa guerra, tem hora que eu estou bom, tem hora que eu sou tentado, tem hora que eu não sou. Então vou para o inferno direto? Não vai não.
Aí depois de tudo isso que Paulo explica em Romanos 6, em Romanos 7, aí a pessoa fala assim: e agora, pastor, eu estou nesse conflito de dentro para fora, e agora estou debaixo de condenação? Não, meu irmão. Capítulo 8 de Romanos 8, versículo 1: agora, pois, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que são salvos, que estão em Cristo. Mas em Romanos 7, eu estou no Romanos 7, tá? Mas você é salvo. Deus sabe da sua natureza carnal, Deus sabe dos seus conflitos, Deus sabe que essas coisas da tua carne não é demônio, é tua carne, é você que não sabia. Deus sabe das tuas fraquezas, Ele olha para você e vê dentro de você o quanto você é pequeno ainda. Por isso que você falha tanto. Ele não vai te condenar, por quê? Você está em Cristo, não está mais debaixo de condenação. Uma outra, a lei do Espírito da vida que entrou em você, está lá no seu homem interior, já te livrou da lei do pecado, da morte. Você já passou para a vida, não é mais condenado. Entende isso? Mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. Cristo fez por você e você creu e está salvo, né? Entra no descanso de Deus. Imagina o crente que não entende isso, ele está em Romanos 7. Eu não quero fazer o mal, eu quero fazer o bem, direto ao inferno. Aí vem o pregador: inferno, raça de víbora. Já está no inferno. Tem certeza da salvação? Tem certeza da salvação? Não, não tenho certeza da salvação. Se eu me esforçar muito, então se esforça, faça jejum, sobe no monte, vem todo dia na igreja, larga a tua família, se enfia na igreja, fica escravo da igreja, você vai ser salvo. Ele faz tudo isso e está se sentindo perdido. Raça de víbora, vai para o inferno. Não entende a natureza dele. Mas depois que você entende Romanos 7, fala: oh Senhor, se não é a tua graça, se o Senhor não me sustenta, se o Senhor não me selou com o Espírito, me fez filho, dentro de mim tem a lei do Espírito da vida, me libertou dessa lei da condenação, da morte, já sou salvo, guardado pelo teu poder, e nunca vou perder a salvação. Por quê? Porque o Senhor sustenta a minha salvação. Por mim mesmo eu nunca vou conseguir ser salvo. O Senhor me salva e me mantém salvo. É a graça de Deus, meus irmãos. Agora, se eu falar isso para um legalista, ele vai me apedrejar, porque ele está tentando ser salvo pelo esforço. Então, olha, entenda isso para nós terminarmos. Já passei 5 minutos. Você só vai ficar livre da natureza terrena quando você morrer, deixar esse corpo, ou no arrebatamento, quando no abrir e fechar de olhos, você vai ser transformado e encontrar o Senhor nos ares. Está bem claro isso? Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos numa batalha contra o pecado, uma batalha contra a carne. De vez em quando a gente erra, comete pecado, existe o perdão de Deus, o sangue nos purifica da injustiça, e vamos sendo cada vez mais adultos na fé. Tá bom, queridos? Então a semana que vem vamos entrar em Romanos 8:1, hein?